alunos, tudo jóia com vocês? Vou começar o vídeo de hoje dando uma dica. Esse período que a gente está em casa, uma coisa bem bacana, divertida, quebra-cabeça, tá? É uma brincadeira super legal e trabalha bastante com a nossa mente, com o nosso raciocínio lógico. Muito bacana. Se você tiver a oportunidade de desenvolver alguns quebra-cabeça em casa, é uma atividade bacana que une a família. E por que eu estou mostrando esse aqui em especial para vocês? Então, aí sobre o quebra-cabeça, esse quebra-cabeça a gente montou, é um de 1000 peças da Disney e ele fica montado na escrivaninha de estudo da Tainá, embaixo do vidro da escrivaninha. Por isso que eu mostrei aquela caixinha para vocês. Nós vamos fazer uma brincadeira agora. Eu tenho aqui 7 dadinhos, 3 vermelhos, 3 amarelos e um outro azul e vermelho. E nós vamos fazer uma brincadeira para a gente começar a aula de hoje, tá? Esses 3 dadinhos vermelhos vão ser os meus pontos. Os 3 dadinhos amarelos, os seus pontos. E esse dadinho aqui vai ser da seguinte forma: eu vou lançar os 3 dados, vou somar os pontos que aparecerem na face superior do dado e multiplicar pelo número que der no lançamento desse outro dado. Essa vai ser a minha jogada, essa vai ser a sua. Eu vou jogar para você, já que você não está aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro lance, ó. Joguei os 3 dadinhos, opa, eles foram para longe. Então, a minha jogada deu 4, 3 e 1. Agora, o somatório disso, eu vou multiplicar por 4. Vamos guardar, então, esses números. O meu deu 4, 3 e 1, e eu vou multiplicar por 4. Agora, a sua jogada. Epa, vamos arrastar para cá. Então, aqui a gente tem 6, 2 e 1, e o seu resultado vai ser multiplicado por 1. Tá? Então, nós vamos ver agora quem ganhou. Nós vamos seguir esse vídeo aqui agora na lousa para ver qual foi o resultado da nossa jogada. Pessoal, vamos lá. Vamos apurar agora o resultado do nosso jogo, tá? Através de uma expressão numérica, nós vamos ver quem ganhou, se fui eu ou se foi você, tá? Eu coloquei aqui no quadro o resultado da nossa jogada. Eu joguei o dado vermelho para mim e deu 4, 3 e 1, e o branco deu 4. Então, eu tinha falado que a gente soma o resultado do vermelho e multiplica pelo do branquinho. O seu deu 6, 2 e 1, resultado 1. Então, com isso, eu montei expressões numéricas aqui. Vamos verificar se elas estão corretas para a gente apurar o resultado do jogo. Bom, aqui embaixo, aqui do lado, eu coloquei as operações matemáticas. Multiplicação, divisão, soma e subtração. São as 4 operações que a gente acabou de estudar no capítulo. E quando a gente tem uma expressão numérica com essas 4 operações, ou 2 delas, quantas forem, a gente tem uma regra da matemática que diz que primeiro resolvemos multiplicação e divisão, e só depois soma e subtração. Vocês já conhecem essa regra. Então, pela regra, como eu acharia a quantidade de pontos que eu fiz aqui no jogo? 1 vezes 4, 4. 4 mais 3, 7. Veja bem, eu tenho soma e multiplicação. Se eu tenho soma e multiplicação, quem eu resolvo primeiro? Multiplicação. Esse resultado somado que dá 11 pontos. Tá? Então, do jeito que eu escrevi no quadro, ele fica resolvido dessa forma. Multiplicação e divisão primeiro, não tem divisão, mas tem uma multiplicação, e posteriormente a soma. Mas essa foi a regra que eu falei? Repara uma coisa. Se a gente observar o que foi feito aqui, eu somei o ponto dos 2 primeiros dados, 4 e 3, e peguei só o terceiro dado e multipliquei por 4. Perceberam isso? 1 vezes 4, 4. Então, eu não estou multiplicando o total, a somatória dos 3 dados por 4, eu multipliquei só o ponto do último dado. Então, ficou 4 e 3, 7, o último dado eu multipliquei por 4 e somei com 7. Não foi essa a regra que eu falei? A regra que eu tinha falado antes é somar o ponto dos 3 dados vermelhos e multiplicar pelo dado branco. E o seu, somar o ponto dos 3 amarelos e multiplicar pelo branco. Então, quando acontece isso, a gente tem uma mistura de operações dentro de uma expressão numérica, e se a gente quiser resolver primeiro a soma ou a subtração, nós precisamos informar. Como é que a gente informa que primeiro eu preciso resolver essa soma? É com parênteses. O parêntese aqui, ele me mostra, toda vez que eu tiver um parêntese dentro de uma expressão numérica, ele me mostra que eu primeiro tenho que achar esse resultado que está aqui dentro. É como se fosse o quê? Isso aqui são os 3 dados que eu joguei. Joguei os 3 dados, então eu vou somar primeiro. 4, 3, 7, 1, 8. Aqui eu tenho o resultado total dos meus dados. Depois que eu somar os dados,
e tiver o total, é que eu vou multiplicar pelo resultado do dado branco, que é 4. 8 vezes 4, 32. Bem diferente dos 11 que eu tinha feito anteriormente, né? Repare que nos 11 eu estava somando o primeiro e o segundo dado e só o terceiro dado que foi multiplicado por 4, tá? Então, se a gente observar aqui, claramente a gente já vai ver que o seu resultado também vai dar errado, né? O que que nós temos que fazer aqui? Somar, tá? Bom, não tão claramente assim, porque como ficou ali o 1 vezes 1, acabou que não vai alterar muito, né? Mas o que que nós temos que fazer pela regra do jogo? Primeiro, somar o resultado dos 3 dados amarelos. Um dado foi 6, o outro 2 e o outro 1. 8 e 1, 9. 9 vezes 1, 9. Tá? Então agora eu ganhei, hein, gente? Essa rodada foi minha. Depois, se vocês quiserem fazer essa brincadeira aí em casa com quem estiver perto, e vai montando as expressões numéricas para ver quem que tá ganhando a cada rodada, beleza? Então, voltando aqui para nossa expressão numérica, veja bem, toda vez então que eu tiver várias operações numa mesma expressão e eu quiser inverter a ordem da resolução, por exemplo, como aconteceu aqui, eu primeiro precisaria somar para depois multiplicar, eu faço uso do parênteses, tá? E quando eu uso os parênteses, eles passam a ser uma prioridade na minha expressão. Então, o que está dentro do parênteses eu preciso resolver primeiro, tá? Como foi falado a regra aqui, primeiro somar o ponto dos dados e multiplicar o resultado pelo que der no dado branco. Beleza? Ficou tranquilo aí essa parte da expressão numérica? Pessoal, trouxe aqui para vocês essas duas questões que foram questões da nossa avaliação diagnóstica, tá? As duas questões trazem os mesmos números, as mesmas operações matemáticas, em duas expressões que são bem diferentes. Embora tenha gente que fez um pouquinho de confusão na avaliação e achou que as duas eram iguais. Mas olha lá, olha o que a gente acabou de estudar da expressão numérica. Essa expressão aqui não tem nenhum parêntese. Essa expressão aqui tem 2 parênteses. Então vamos ver como é que a gente resolve cada uma delas. Uma expressão que tem uma mistura de operações, soma, divisão, soma. Pela hierarquia matemática, nós acabamos de estudar que a gente resolve o que primeiro? Multiplicação e divisão. Então, dentro dessa operação, nós temos que resolver primeiro esse sinal que é divisão. Então, qual é a primeira conta que a gente faz aqui? 12 dividido por 3. Então, esse 23 eu não vou poder trabalhar com ele agora, mas 12 dividido por 3, 4. E esse 4 aqui eu vou repetir. Então, a nossa expressão virou 23 mais 4 mais 4. 23 e 4, 27. 27 e 4, 31. Então, esse é o resultado da primeira expressão matemática. Observa que a segunda é exatamente a mesma coisa em termos de números e em termos de operações, mas ela tem parênteses. E quando aparece o parênteses, quem a gente resolve primeiro? O que está dentro do parênteses. Então, primeiro eu vou resolver o 23 mais 12, que vai dar 35, dividido. E do outro lado eu tenho 3 mais 4, que eu já posso resolver também de uma vez, né? 3 mais 4, 7. Repara uma coisa, quando eu resolvo o parênteses e sobra apenas um único número dentro dele, eu já posso eliminar os parênteses na sequência, tá? Então sobrou o que pra gente? 35 dividido por 7. 35 dividido por 7, 5. Repare que são dois valores bem distintos, tá? Então a gente tem que ter bastante atenção, porque onde aparece parênteses, resolve o parênteses primeiro. Onde não aparece parênteses, nós vamos seguir a hierarquia matemática, beleza?